Olá, sejam bem-vindos ao canal Estudos da Doutrina Espírita. Vamos concluir hoje a última parte desse curso online gratuito para você, com a conclusão do Livro dos Espíritos, números 7, 8 e 9. Você pode continuar acessando todos os vídeos desde o início, tanto aqui no blog pessoal do Facebook, quanto no canal do YouTube, Estudos da Doutrina Espírita. Essa conclusão, Allan Kardec traz, resumidamente, alguns conceitos importantes referentes ao processo de estudo e reflexões de observação que ele realizou pela ciência espírita, pela filosofia espiritualista, pela religião dos espíritos. Acompanhe comigo. É a conclusão número 7. O Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes: o das manifestações, dos princípios e da filosofia que delas decorrem, e da aplicação desses princípios. Daí 3 classes, ou antes 3 graus de adeptos. Primeiro, os que creem nas manifestações e se limitam a comprová-las. Para esses, o Espiritismo é uma ciência experimental. Segundo, os que lhe percebem as consequências morais. Terceiro, os que praticam ou se esforçam por praticar essa moral. Eis aí o objetivo nosso, chegar na terceira fase de aplicação desses valores em nossas vidas. Qualquer que seja o ponto de vista, científico ou moral, sobre que considerem esses estranhos fenômenos, todos compreendem constituírem eles uma ordem inteiramente nova de ideias, que surge e da qual não pode deixar de resultar uma profunda modificação no estado da humanidade, e compreende igualmente que essa modificação não pode deixar de operar-se no sentido do bem. Então, o Espiritismo é o bem do Evangelho de Jesus aplicado em nossas vidas, libertando-nos de todo mal, de toda atitude de adversidade, preconceito, de intolerância, colocando-nos como qualificados cada vez mais para melhorarmos a nós mesmos e a sociedade e a humanidade inteira. Quanto aos adversários, também podemos classificá-los em 3 categorias. Primeiro, a dos que negam sistematicamente tudo que é novo, ou deles não venha, e que falam sem conhecimento de causa. A esta classe pertence todos os que não admitem senão o que possa ter o testemunho de sentidos. Então, é aquela condição de viver em função dos sentidos físicos, ou seja, materialmente. Nada viram, nada querem ver e ainda menos aprofundar. Ficariam mesmo aborrecidos se vissem as coisas muito claramente, porque forçoso lhes seria convir em que não tem razão. Para eles, o Espiritismo é uma quimera, ou seja, uma utopia, um sonho, algo que não pode ser realizado. Uma loucura, uma utopia, como eu disse, ou seja, não existe. Está dito tudo. São os incrédulos de caso pensado. Ao lado desses, podem colocar-se os que não se dignam de dar aos fatos a mínima atenção, sequer por desencargo de consciência, a fim de poderem dizer: quis ver e nada vi. Não compreendem que seja preciso mais de meia hora para alguém se inteirar de uma ciência. Então, a ciência não é adquirida de uma hora para outra, nem meia hora. Segundo, há dos que sabem muito bem o que pensar da realidade dos fatos. Os combatem, todavia, por motivos de interesse pessoal. Para estes, o Espiritismo existe. Não lhe receiam as consequências. Atacam-no como a um inimigo. Então, a segunda classe daqueles que sabem do que se trata e se opõem, sabendo o que estão fazendo. Terceiro, dos que acham na moral espírita uma censura por demais severa aos seus atos ou às suas tendências. Ou seja, aquela falsa ideia de liberdade para se fazer tudo que se deseja,
sem conhecimento de causa e muito menos de efeito. É o imediatismo, também derivado do materialismo, e que acaba sendo algo como que tomando a liberdade. Tomado ao sério, o espiritismo os embaraçaria. Não o rejeitam nem o aprovam. Preferem fechar os olhos, fingir que eles não existem. Os primeiros são movidos pelo orgulho e pela presunção, os segundos pela ambição e os terceiros pelo egoísmo. Concebe-se que nenhuma solidez tendo essas causas de oposição venham a desaparecer com o tempo, pois em vão procuraríamos uma quarta classe de antagonistas, a dos que, em patentes provas contrárias, se apoiassem demonstrando estudo laborioso e porfiado da questão. Todos apenas opõem a negação, nenhum aduz demonstração séria e irrefutável. Fora presumir demais da natureza humana supor que ela possa transformar-se de súbito, por efeito das ideias espíritas. Então, Allan Kardec sabe que todo esse processo de transformação íntima e moral é um longo período de aplicação de esforço contínuo da educação do espírito. A ação que estas exercem não é certamente idêntica, nem do mesmo grau, em todos os que as professam. Mas o resultado dessa ação, qualquer que seja, ainda que extremamente fraco, representa sempre uma melhora. Será, quando menos, o de dar a prova da existência de um mundo extracorpóreo, o que implica a negação das doutrinas materialistas. Olha aí o objetivo da doutrina espírita: mostrar que o materialismo é um contrassenso, que é um prejuízo para a moral, o progresso da ética e do equilíbrio do espírito em sua saúde mental. Isso deriva da só observação dos fatos. Porém, para os que compreendem o espiritismo filosófico e nele veem outra coisa, que não somente fenômenos mais ou menos curiosos, diversos são seus efeitos. O primeiro e mais geral consiste em desenvolver o sentimento religioso, até naquele que, sem ser materialista, olha com absoluta indiferença para as questões espirituais. Daí lhe advém o desprezo pela morte. Não dizemos o desejo de morrer, longe disso, porquanto o espírita defenderá sua vida como qualquer outro. O segundo efeito, quase tão geral quanto o primeiro, é a resignação nas vicissitudes da vida. O espiritismo dá a ver as coisas de tão alto que, perdendo a vida terrena 3/4 partes de sua importância, o homem não se aflige tanto com as tribulações que o acompanham. Daí, mais coragem nas aflições, mais moderação nos desejos. Daí também o banimento da ideia de abreviar os dias da existência. Por isso que a ciência espírita ensina que, pelo suicídio, sempre se perde o que se queria ganhar. A certeza de um futuro que temos, a faculdade de tornar feliz, cujas misteriosas profundezas lhe é faculdade sondar. O terceiro feito é o de estimular um homem à indulgência para com os defeitos alheios. Todavia, cumpre dizê-lo o princípio egoísta e tudo que dele decorre são o que há de mais tenaz no homem e, por conseguinte, de mais difícil desarraigar. Toda a gente faz voluntariamente sacrifícios, contanto que nada custe e de nada prive. Para a maioria dos homens, o dinheiro tem ainda irresistível atrativo, e bem poucos compreendem a palavra supérfluo, quando de suas pessoas se trata. Por isso mesmo, a abnegação da personalidade constitui sinal de grandíssimo progresso. Então, eis aí as consequências naturais daquele que se esforça, daquele que busca o estudo sério, compenetrado, buscando nas reflexões, na inspiração do alto, a oportunidade de realizar a educação de espírito. Conclusão número 8. Pergunta a algumas pessoas: ensina os espíritos qualquer moral nova, qualquer coisa superior ao que disse o Cristo? Se a moral deles não é senão a do Evangelho, de que serve o espiritismo? Este raciocínio se assemelha notavelmente ao do califa Omar, com relação à Biblioteca de Alexandria.
Se ela não contém, dizia ele, mais do que está no Alcorão, é inútil. Logo deve ser queimada. Se contém coisa diversa, é nociva. Logo também deve ser queimada. Ou seja, a presunção de estabelecer a ideia da verdade absoluta e não estar disposto a crescer em nenhum sentido. Não, o Espiritismo não traz moral diferente da de Jesus, como temos dito em praticamente todos os vídeos desse curso online. O Livro dos Espíritos é a decodificação do entendimento do Evangelho de Jesus. Entendendo o Livro dos Espíritos, um novo horizonte se torna cada vez mais claro para entender o Evangelho de Jesus. Mas perguntamos por nossa vez, antes que viesse o Cristo, não tinham os homens a lei dada por Deus a Moisés? A doutrina do Cristo não se acha contida no Decálogo? Disse, por isso que a moral de Jesus era inútil? Perguntaremos ainda aos que negam a utilidade à moral espírita, por que tão pouco praticada é a do Cristo? E por que exatamente os que com justiça lhe proclamam a sublimidade são os primeiros a violar-lhe o preceito capital, ou da caridade universal? Os Espíritos vêm não só confirmá-la, mas também mostrar-nos a sua utilidade prática. Tornam inteligíveis e patentes verdades que haviam sido ensinadas sob a forma alegórica, e justamente com a moral trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia. Jesus veio mostrar aos homens o caminho do verdadeiro bem, porque tendo enviado para fazer lembrar de sua lei, que estava esquecida, não havia Deus de enviar hoje os Espíritos, a fim de a lembrarem novamente os homens, e com maior precisão, quando eles a ouvidam, para tudo sacrificar ao orgulho e à cobiça? Quem ousaria pôr limites ao poder de Deus e traçar normas? Quem nos diz que, como confirmam os Espíritos, não estão chegados os tempos preditos e que não chegamos aos em que verdades mal compreendidas ou falsamente interpretadas devam ser ostensivamente reveladas ao gênero humano, para lhe apressar o adiantamento? Não haverá alguma coisa de providencial nessas manifestações que se produzem simultaneamente em todos os pontos do globo? Não é o único homem, um profeta, quem nos vem advertir. A luz surge por toda parte. É todo um mundo novo que se desdobra às nossas vistas. Assim como a invenção do microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos de que não suspeitávamos, assim como o telescópio nos revelou milhões de mundos em cuja existência também não suspeitávamos. As comunicações espíritas nos revelam o mundo invisível, que nos cerca, nos acotovela constantemente e que a nossa revelia toma parte em tudo o que fazemos. Decorrido que seja mais algum tempo, a existência desse mundo que nos espera se tornará tão incontestável como a do mundo microscópico e dos globos disseminados pelo espaço. Nada então valerá ou nos terem feito conhecer um mundo todo, ou nos haverem iniciado os mistérios da vida de além-túmulo? É exato que essas descobertas, se lhes pode dar este nome, contrariam algum tanto certas ideias aceitas. Mas não é real que todas as grandes descobertas científicas são igualmente modificado, subvertido até as mais correntes ideias? E o nosso amor próprio não teve que se curvar diante da evidência? O mesmo acontecerá com relação ao Espiritismo, que em breve gozará do direito de cidade entre os conhecimentos humanos. As comunicações com os seres de além-túmulo deram em resultado fazer-nos compreender a vida futura, fazer-nos vê-la, iniciar-nos no conhecimento das penas e gozos que nos estão reservados, de acordo com os nossos méritos, e, desse modo, encaminhar para o espiritualismo os que no homem somente viam a matéria, a máquina organizada. Razão, portanto, tivemos para dizer que o Espiritismo, com os fatos, matou o materialismo. Fosse este o único resultado por ele produzido,
e já muita gratidão lhe deveria à ordem social. Ele, porém, faz mais: mostra os inevitáveis efeitos do mal e, consequentemente, a necessidade do bem. Muito maior do que se pensa, é e cresce todos os dias o número daqueles em que ele há melhorado os sentimentos, neutralizando as más tendências e desviado do mal. É que para esses o futuro deixou de ser coisa imprecisa, simples esperança, por se haver tornado uma verdade que se compreende e explica. Quando se vê e ouve os que partiram lamentar-se ou felicitar-se pelo que fizeram na terra, quem disso é testemunha entra a refletir e sente necessidade a si mesmo de conhecer, julgar e emendar. Conclusão número 9. Os adversários do Espiritismo não se esqueceram de armar-se contra ele de algumas divergências de opiniões sobre certos pontos da doutrina. Não é de admirar que no início de uma ciência, quando ainda são incompletas as observações, e cada um a considera do seu ponto de vista, apareçam sistemas contraditórios. Mas já 3/4 desses sistemas caíram diante de um estudo mais aprofundado, a começar pelo que atribuía todas as comunicações ao espírito do mal, como se a Deus for impossível enviar bons espíritos aos homens. Doutrina absurda, porque os fatos a desmentem. Ímpia, porque importa da negação no poder e da bondade do Criador. Os espíritos sempre disseram que nos não inquietássemos com essas divergências e que a unidade se estabeleceria. Ora, a unidade já se fez quanto à maioria dos pontos, e as divergências tendem cada vez mais a desaparecer. Tendo-se lhes perguntado, enquanto se não faz a unidade, sobre que pode o homem imparcial e desinteressado basear-se para formar juízo? Eles responderam. Agora vai ter uma resposta de um espírito. Nuvem alguma obscurece a luz verdadeiramente pura. O diamante sem jaça é o que tem mais valor. Julgai, pois, os espíritos pela pureza de seus ensinos. Não ouvideis que entre eles há os que ainda se não despojaram das ideias que levaram da vida terrena. Sabeis distingui-los pela linguagem de que usam. Julgai-os pelo conjunto do que vos dizem. Vede se há encadeamento lógico nas suas ideias. Se nestas nada revela ignorância, orgulho ou malevolência. Em suma, se suas palavras trazem todas o cunho de sabedoria, que a verdadeira superioridade manifesta. Se o vosso mundo fosse inacessível ao erro, seria perfeito, e longe disso se acha ele. Ainda estáis aprendendo a distinguir do erro a verdade. Faltam-vos as lições da experiência para exercitar o vosso juízo e fazer-vos avançar. A unidade se produzirá do lado em que o bem jamais esteve de mistura com o mal. Desse lado é que os homens se coligarão pela força mesma das coisas, porquanto reconhecerão que aí é que está a verdade. Aliás, se importam algumas dissidências, mas de forma que de fundo. Notai que os princípios fundamentais são os mesmos por toda parte, e vos hão de unir no pensamento comum, o amor de Deus e a prática do bem. Quaisquer que se suponham ser o modo de progressão ou as condições normais de existência futura, o objetivo final é um só: fazer o bem. Ora, não há duas maneiras de fazê-lo. Se é certo que entre os adeptos do Espiritismo se contam os que divergem de opinião sobre alguns pontos da teoria, menos certo não é que todos estão de acordo quanto aos pontos fundamentais. Há, portanto, unidade, excluídos apenas os que, em número muito reduzido, ainda não admitem a intervenção dos espíritos nas manifestações. Os que atribuem as causas puramente físicas, o que é contrário a este axioma. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. Ou ainda um reflexo do nosso próprio pensamento, que os fatos desmentem. Os outros pontos são secundários e em nada comprometem as bases fundamentais. Pode, pois, haver escolas que procurem esclarecer-se acerca dessas partes, ainda controvertidas da ciência. Não deve haver seitas rivais uma das outras. Antagonismo só poderia existir entre os que querem o bem
e os que quisessem ou praticassem o mal. Ora, não há espírita sincero e compenetrado das grandes máximas morais ensinadas pelos espíritos que possa querer o mal, nem desejar mal ao seu próximo, sem distinção de opiniões. Se errônea for alguma destas, cedo ou tarde a luz para ela brilhará, se a buscar de boa fé e sem prevenções. Enquanto isso não se dá um laço comum, existe, as deve unir a todos num só pensamento, uma só meta para todas. Pouco, por conseguinte, importa qual seja o caminho uma vez que conduz a essa meta. Nenhuma deve impor-se por meio de constrangimento material ou moral, e em caminho falso estaria unicamente aquela que lançasse anátema sobre a outra, porque então procederia evidentemente sob a influência de maus espíritos. O argumento supremo deve ser a razão. A moderação garantirá melhor a vitória da verdade do que as diatribes envenenadas pela inveja e pelo ciúme. Os bons espíritos só pregam a união e o amor ao próximo, e nunca um pensamento malévolo ou contrário à caridade pode provir de fonte pura. Ouçamos sobre este assunto, e para terminar, os conselhos do Espírito Santo Agostinho. Por bem largo tempo, os homens se têm entrelaçado e animatizado mutuamente em nome de um Deus de paz e misericórdia, ofendendo com semelhante sacrilégio. O Espiritismo é o laço que um dia os unirá, porque lhes mostrará onde está a verdade, onde o erro. Durante muito tempo, porém, ainda haverá escribas e fariseus que o negarão, como negaram o Cristo. Quereis saber sobre a influência de que os espíritos estão as diversas seitas que entre si fizeram partilha do mundo? Julgai-o pelas suas obras e pelos seus princípios. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal. Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência. Jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses os seus prediletos, e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este lhes indicou para chegarem até ele. Santo Agostinho. Então é com muita alegria e satisfação em nossos corações, servindo a causa do bem do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, que nós aqui encerramos o curso online gratuito de O Livro dos Espíritos. Aguardem, porque temos outros projetos para seguir adiante. Por ora, vamos estabelecer essas bases como recursos muito importantes para o nosso crescimento moral e espiritual. Eu desejo a todos muita luz, muita paz, muito estudo, muitas reflexões, e que possamos fazer dessas ferramentas recursos úteis em nossas vidas para melhorarmos a cada dia, auxiliarmos, conectarmos e permanecermos no Evangelho com Jesus hoje e sempre. Que os bons espíritos inspirem a todos, fortaleçam-nos para o bem, muita luz, muita paz. Um grande abraço.